Como falar do meu início de tudo com Deus? O meu início de tudo com Deus não começa com palavras. Na verdade, quase nunca começa. Porque o verdadeiro início não é quando você fala com Deus. É quando de repente você percebe que Ele já estava ali. Antes da oração, antes do louvor, antes até da vontade de buscá-lo. Existe um lugar onde tudo desacelera. Onde os pensamentos perdem força, onde as explicações já não servem, onde você não precisa provar nada sem nem entender tudo. E é nesse lugar que começa o início de tudo. Não é um lugar físico, não depende de igreja cheia, música alta, ou aquele momento perfeito. Às vezes acontece no quarto, em silêncio, às vezes no meio de um dia comum, às vezes no meio do cansaço. E, curiosamente, muitas vezes começa quando você já não tem mais forças. Você não chega lá forte, você chega vazio, sem palavras bonitas, sem estrutura, sem saber exatamente o que dizer. E talvez seja esse o primeiro sinal de que algo verdadeiro está acontecendo. Porque Deus nunca exigiu performance. E Ele sempre respondeu à entrega. Existe uma mentira silenciosa que muitos carregam, que a de que precisa estar bem para se aproximar. Mas o início de tudo não acontece quando você está bem. Acontece quando você para de tentar parecer bem. Quando você se permite simplesmente estar. Sem máscara, sem discurso, sem defesa. Só você e Ele. E então algo muda. Não do lado de fora, mas por dentro. É sutil, quase imperceptível. Como se o coração começasse a desacelerar, como se uma paz ainda sem nome fosse tomando espaço. Você não consegue explicar, mas também não quer ir embora. E esse é o ponto. O momento em que você percebe que não precisa mais correr, que não precisa preencher o silêncio, que não precisa impressionar Deus com palavras que não saem do coração. Porque naquele instante, o silêncio já está dizendo tudo. O início de tudo é assim. Simples demais para ser valorizado por quem procura algo grandioso. Mas profundo demais para ser ignorado por quem já provou a presença. Talvez você já tenha vivido isso. Aquele momento em que você senta, não fala nada, e ainda assim sente tudo. Sem música, sem ambiente preparado, sem intenção de fazer algo espiritual, só estar. E de alguma forma saber que Ele está aqui. E quando isso acontece, não existe mais necessidade de provar fé, nem de buscar sinais, nem de correr atrás de experiências. Porque a maior experiência em você já está acontecendo. A presença de Deus. É desse lugar que tudo nasce. Desse lugar nasce o louvor verdadeiro. Desse lugar nasce a oração sincera. Desse lugar nasce a fé firme. Não da obrigação, não do hábito, mas do encontro. Muitos querem crescer, avançar, viver coisas grandes, mas ignoram esse começo. Querem a voz sem o silêncio. Querem o mover sem a rendição. Querem o público sem o secreto. Mas Deus começa no escondido, sempre. Se você quiser recomeçar verdadeiramente, não comece fazendo mais. Comece simplesmente parando. Pare de tentar organizar tudo. Pare de tentar sentir algo específico.
Pare de tentar acertar. Só volte. Volte ao lugar onde você não precisa ser nada. Volte ao lugar onde você não tem controle. Volte ao lugar onde só existe uma coisa: a presença. E talvez sua oração hoje nem precise ser longa. Talvez ela caiba em uma única frase: Senhor, eu estou aqui. E se for sincera, já é suficiente para Ele. Porque o início de tudo nunca foi sobre começar algo com Deus ou para Deus. Foi sempre voltar para Ele. Pense nisso. Pense nisso e veja o que a presença vai fazer na sua vida. Amém?